mais de um jogador foi expulso ou mais de um jogador foram expulsos? Nem Maria nem João veio, nem Maria nem João vieram. E aí? Concordância verbal. Se você também ficou na dúvida, olha, você não está sozinho. Neste vídeo eu trago aqui uma explicação completa sobre esse tipo específico de concordância verbal. Isso foi sugestão de um inscrito aqui do nosso canal. Então fica comigo que a gente vai, inclusive, resolver questões de bancas organizadoras de concurso público sobre esta temática que é muito importante em provas, beleza? E se você não segue lá, olha, este é o momento lá de cá, né? Olha aí, vai lá, Instagram, @gramaticaflix, beleza? Maravilha! E por aqui, né, faça sua inscrição, poxa, faça sua inscrição aí no nosso Super Gramaticaflix, até porque, se você mandar aí a sua dúvida, eu vou verificar se você é inscrito, beleza? Então a gente vai fazer agora aqui a nossa análise aqui de uma sugestão do nosso colega inscrito, beleza? E comente aí, porque eu analiso, e se você deixar a sua dúvida, ela pode se transformar num vídeo como este, beleza? Maravilha, então vamos para cima, vamos para a solicitação do inscrito no canal. E a gente inaugura aqui o nosso primeiro episódio aí do Fala Inscrito, beleza? Olha aqui, é o nosso colega Matheus Gouveia, 8264. Ele falou assim: professor, faça um vídeo sobre a concordância verbal, mas não é qualquer uma não, aquelas específicas, nem, nenhum, nem outro, um e outro, um ou outro, e aí eu acrescento mais de um, porque o mais de um aparece até mais que esses outros aqui, o nem, nenhum, nem outro, mais de um costuma aparecer muito em provas, então eu vou sanar aqui essas dúvidas, beleza? Vamos juntos? Vamos juntos? Eu quero que você comente aí, dê o seu like, poxa, vamos dar uma moral aí, beleza? Vamos atingir 10 mil inscritos, olha que legal, uma marca interessante para o canal, beleza? Então é o seguinte, a gramática fala, você tem ali, claro, mais de um sujeito. Então são sujeitos, né, e a gente vai abordar a primeira parte da dúvida com ou e por nem, beleza? Sujeitos ligados por ou e por nem. Eles fazem o plural. Existe a possibilidade de figurar no plural e existe a possibilidade de figurar no singular. Tá? Então, em determinado contexto, estará correto, em outro, não. E essa é a dificuldade, né, da nossa língua. Beleza? Então, o plural, se o fato expresso pelo verbo puder ser atribuído a todos os sujeitos. O que é isso, professor? Olha aqui. Eu tenho o mal ou o bem, beleza? Que agora a gente está trabalhando com ou. O mal ou o bem teriam de vir. Quem teriam de vir? Aqui, ó, eu posso atribuir tanto ao bem quanto ao mal, beleza? Então, sempre que você tiver essa possibilidade de atribuição a todos os sujeitos, o verbo irá para o plural, beleza? Então, toda vez que o fato expresso pelo verbo puder ser atribuído a todos os sujeitos, tiver essa possibilidade, o verbo obrigatoriamente no plural. A gente tem que o verbo auxiliar, né, no plural, teriam exatamente em consonância com a regra gramatical. Beleza? Tranquilidade? Vamos evoluir. A outra situação, né, que ocorre com ou também ocorre com nem. É a mesma regra. Tá? Olha, nem o cansaço de trabalhosa jornada, nem o hábito dos cômodos do mundo puderam impedir. Então, este verbo aqui, essa forma verbal, eu posso atribuir ali aos dois sujeitos. Por isso que, obrigatoriamente, isso daqui precisa figurar no plural. Beleza? Beleza, plural. Por quê? Porque o fato expresso por este verbo pode ser atribuído tanto ao cansaço quanto ao hábito dos cômodos. Beleza? Então, sempre que o fato expresso pelo verbo puder ser atribuído àqueles sujeitos, verbo no plural. E aí você que já é safo já entendeu que vai figurar no singular quando isso não for possível. E é exatamente isso
que a gente vai ver agora. No singular, quando o fato expresso pelo verbo, com essas palavrinhas, né? Ou, nem, aquele fato expresso pelo verbo for apenas atribuído de forma alternativa, ou seja, eu não consigo fazer de forma concomitante, é um ou é outro, tá? Então é alternativa, não dá para fazer com os dois ao mesmo tempo, ou atribuir a um ou a outro, não. Então, quando for alternativa, ideia de alternância, aí o verbo figura no singular. Olha aqui, então o que você precisa analisar é a parte de sentido, né? Fui devagar, mas o pé ou o espelho traiu-me. Aqui, foi o pé ou foi o espelho? Eu não posso jogar aqui para o plural, porque aqui eu tenho uma ideia de alternativa. Fui devagar, mas o pé ou o espelho traiu-me. Essa ação expressa aqui pelo verbo, ela não pode ser atribuída de forma concomitante, não é isso? Então, aqui, ó, o espelho me traiu ou o pé me traiu. Eu tenho uma alternativa. Então, isso faz com que o verbo obrigatoriamente figure no singular. Beleza? Vamos avançar para o tal do nem. Olha aí, mesma coisa. Nem tormenta, nem tormento nos poderia parar. Por que o verbo está no singular? Porque é uma questão de alternativa. Beleza? Fique tranquilo que agora a gente vai resolver uma questão. Tá? Vamos treinar? Olha, a gente vai resolver uma questãozinha aqui que não é de concurso e logo após a gente vai fazer uma de concurso, porque, né, tudo aqui gira em torno de prova de concurso. Não adianta nada se isso não pode ser aplicado ou se a banca não cobra. Então, tudo isso aqui é voltado para que você acerte a questão, marque o X no local correto. E aí? Nem João, nem Carlos. Aqui o verbo, né, precisa ser o verbo ser, não é isso? Foi eleito prefeito ou foram? Né? Aqui já tem um spoiler, né, pela forma como está conectado aqui. Mas olha, para ser eleito, a gente sabe que só pode ser um. O prefeito só pode ser um. Né? Então, nem João, nem Carlos foi eleito prefeito. Beleza? Por quê? Porque essa é uma situação de alternância, o verbo ficará no singular. Beleza? Show de bola? Maravilha. E aí, agora sim a gente tem uma questão de concurso. Essa banca aqui, ó, Geduc, ela é estilo Sebrasp, né? Ela faz provas certo e errado. Você precisa julgar se a assertiva, né, está correta ou não. Essa daqui foi de professor de educação infantil, 2024, e fala o seguinte: de acordo com as regras de concordância verbal, em locuções como um ou outro, nenhum nem outro, seguidas ou não de substantivo, exige-se o verbo no plural. Já estaria errado aqui, né? Porque ele fala que sempre estará no plural. A gente viu que depende, né? Depende. Se aquele fato expresso pelo verbo pode ser atribuído às duas situações, show, plural. Se só pode alternativamente, singular. Olha o que ele fez aqui. Nenhuma nem outra medida resolverão o problema. Então, olha só. Nenhuma nem outra medida. Ele está falando aqui de forma alternada. Nenhuma medida, nem a outra resolverá o problema, beleza? Então, isso aqui está incorreto por tudo que a gente viu, tá? Beleza. Agora a gente vai passar por mais de um, que inclusive aparece com muita frequência, a concordância com mais de um. Então, mais de um jogador vestiu ou vestiram a camisa da seleção brasileira? Mais de um jogador vestiu ou mais de um jogador vestiram? Olha, com mais de um, a regra é singular, verbo no singular, beleza? Você vai acertar uma pancada de questões. A exceção do plural acontece em duas situações que a gente vai verificar. Mas mais de um, verbo no singular. Essa é a regra. Mais de um, verbo no singular. Beleza? Singular é a regra, então se eu já falei que singular é a regra, independente do verbo que você jogar aqui, ó, mais de um aluno fez o que com a prova? Gabaritou, acertou,
elaborou, gabaritou, né? Então, mais de um aluno gabaritou a prova de português. Olha aí que legal, mais de um aluno gabaritou. Verbo no singular, por quê? Essa é a regra. Em condições normais de temperatura e pressão, mais de um, verbo no singular. Beleza? Show de bola. VUNESP adora isso aqui, tá? Quem vai fazer Polícia Militar de São Paulo, dentre outros concursos, VUNESP adora esse tal do mais de um. Aí no plural, como eu disse, é exceção. Há duas situações que você terá de usar ali o verbo no plural com mais de um. A primeira, que é a situação que eu chamo de situação 1, é quando você bate o olho e já verifica a duplicação de mais de um. Tá? Mais de um, mais de uma. Tá? Então, olha aqui, duas vezes. Ah, beleza. Ou triplicação, né? Mais de duas vezes duas vezes ou mais, melhor dizendo, né? Duas vezes ou mais, ou seja, repetiu o mais de um, melhor, né? Repetiu o mais de um, aí você faz plural, beleza? Então, mais de um velho, mais de uma criança. Olha, eu fiz aqui, ó, a duplicação do mais de um. Então, o verbo obrigatoriamente irá para o plural. Perceba, mais de um velho, mais de uma criança não puderam fugir a tempo. Então, eu dupliquei, olha, duas vezes ou mais, mas duas vezes, verbo obrigatoriamente vai para o plural. Beleza? Então, olha aqui, é muito diferente, né? Mais de um jogador vestiu a camisa da seleção, tranquilo, essa é a condição normal. Agora aqui, ó, você verificou, mais de um, repetiu essa expressão, mais de um, aí eu vou para o plural. Então é muito diferente da situação normal, né? Agora a gente vai verificar a situação 2. A situação 2, ela também é diferente, porque, olha, aqui mais de um orador se criticaram. Aqui é quando houver a situação de reciprocidade. Beleza? Mais de um orador se criticaram. Um criticou o outro, não é isso? Uma setinha para cá e uma setinha para lá. Então, mais de um orador se criticaram. Por que que aqui o verbo está no plural? Porque aqui há essa reciprocidade. Mais de um orador, eu tenho o mais de um, só que ali, ó, a forma verbal, eles se criticaram, essa oração, esse verbo, ele recai, né, de forma recíproca, beleza? Então, mais de um orador se criticaram. Por quê? Os dois ali, no mínimo dois, né, eles criticaram um ao outro, por isso que este verbo ele vai para o plural. Então, perceba, duas exceções, né? Quer dizer, uma exceção, que é o plural, que quase nunca vai acontecer, mas quando acontecer, você verifica a duplicidade do mais de um, então é plural, mais de um repetido, beleza? E a outra situação, você precisa de uma reciprocidade. Tirando isso, sempre no singular, beleza? Mais de um aluno gabaritou a prova, mais de um jogador vestiu a camisa da seleção. Agora, eu fiz mais de forma repetida, mais de um de forma repetida, plural. Ou então há uma reciprocidade ali, né? A ação ela é praticada e recebida. O cara pratica e recebe. Olha, o orador critica. Ó, mais de um orador se criticaram. Então, eles se criticaram. Você verifica aqui a ocorrência deste camarada aqui que traz essa ideia de reciprocidade, aí fica fácil de verificar. Beleza? Mas não esquenta. Agora a gente vai praticar. Aí fica mais tranquilo ainda. Olha aqui, questão da FCC, TRT 11, Fundação Carlos Chagas. Olha aí. Aí, o nosso foco aqui é o mais de um, é o nem, não é isso? Só que é uma questão de concordância que traz outras, mas a gente vai focar naquilo que a gente viu aqui. E olha só, essa questão da FCC, ela quer que você destaque o erro. Cara, é muito importante você salientar isso, porque às vezes você procura o certo, acha o certo, e vai ter o gabarito com aquelas que você julgou correta. E você vai errar a questão por conta disso aqui, ó. Ele fala, há erro, e ele só deixou em caixa alta o apenas.
é muita maldade. Questão de concurso é isso, tá, gente? Por isso que é importante treinar, treinar, treinar. Acredito que vocês aqui já são bisurados. Aí quando você bate o olho, você que é bisuradaço, né? Verbo fazer, indicando aqui, ó, tempo passado, né? Isso, tempo transcorrido, ele não existe no plural. Faz dias. Aí você já elimina isso aqui, né? Porque, ó, eu já falei eliminar porque a gente fica condicionado a achar o correto, mas ele quer o errado. Então o 3 faz parte da opção que é o nosso gabarito, o item 3, porque isso aqui é um erro. Não existe essa concordância. Faz dias. Beleza? Faz. Então, o item 3 já está correto. A resposta precisa conter o item 3. Então, você já elimina a letra A, já elimina a letra B. Beleza? Aqui a C mantém, a D mantém, já elimina a E. Olha só que fácil, né? Beleza. Agora, vamos para um que a gente acabou de ver aqui. Ó, mais de um jogador foi expulso da partida. Olha, mais de um. Não é caso de duplicidade, né? Ele não repetiu o mais de e não há a reciprocidade. Então, eu já elimino veementemente a opção de ter plural. Então, aqui é condição normal de temperatura e pressão. Esse item está correto, tá? Mais de um jogador foi expulso da partida. Perfeito, maravilha. Show de bola. Então, o item 4, ele está correto. Aí você já acabou eliminando aqui a letra D. Beleza? E aí já gabaritamos, né? 2 e 3 são os itens errados. E o 2, o item 2 é o que a gente está vendo aqui, ó. Nem meu irmão, nem minha irmã veio para a festa de aniversário. Por que que aqui está incorreto esse verbo no singular? Porque, cara, não veio o irmão, não veio a irmã. Então aqui eu posso atribuir essa ação desse verbo aos dois sujeitos. Então a irmã não veio, o irmão não veio. Aqui eu não tenho alternância, aqui eu tenho uma adição, eu posso atribuir essa ação aos dois, beleza? Então nem meu irmão, nem minha irmã vieram, né? Vieram para a festa do meu aniversário. Então aqui muito legal, a gente aplica aqui o nosso conceito, beleza? Então isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Ó, ex-chefes, familiares e amigos, ninguém conseguiu convencê-lo do contrário. Isso aqui também está correto, a gente já viu, né? Erradas são aqui a situação de erro, item 2 e 3. Beleza? Férias é o período do ano que eu mais espero. Correto também, tá? O nosso foco aqui, muito legal, né? Nem. Então, nem meu irmão, nem minha irmã. Olha aqui. Essa ação do verbo aqui, ela precisa ser atribuída aos dois, por isso que aqui deverá ser plural. Show de bola? Maravilha! E vamos agora para a prova da questão aqui, ó, prova objetiva, banca objetiva 2025, Rio do Oeste, Santa Catarina. Olha, essa é diferente. Ele fala, analisar o trecho abaixo e assinalar a alternativa que apresenta erro de construção da frase. O erro que tem nessa frase. Beleza. Qual é? Olha, é o mais de um, né? Mais de uma professora se abraçou. Qual é o erro aqui? Olha, aqui é uma reciprocidade. Olha o elemento que faz isso, né? Então, mais de uma professora se abraçaram. Aqui há reciprocidade. Então, esse verbo ele precisa flexionar. Beleza? Então, mais de uma pessoa, de uma professora se abraçaram emocionadas. Beleza? Reciprocidade é aquela exceçãozinha do plural, que só pode ser quando o mais de um ou mais de uma é repetido naquela sentença, ou quando há reciprocidade. Olha aqui, mais de uma professora se abraçaram. E qual é a alternativa gabarito? Aqui corrige isso, que diz que mais de uma professora se abraçaram. E aí, ó, ele fala na letra A, se eu trocar se abraçou, né? Na verdade, ele tem a construção aqui, ó. Se abraçou deve ser substituído por se abraçaram. Sim, essa ideia
de reciprocidade. O nosso gabarito está aqui na letra A. E nas outras? Emocionadas deve ser substituído por emocionada? Não, aí você causaria um outro problema. A C, enquanto deve ser substituído por entretanto, aí vai mudar o sentido do conectivo, tá? Porque enquanto traz ali uma ideia temporal, o entretanto vai trazer uma ideia de adversidade, de oposição, nada a ver. Professora deve ser substituído por professoras. Não há que se falar nisso, beleza? Agora a gente vai para a VUNESP, tá? É a última aqui, Banca VUNESP, e diz o seguinte, ó, 2024, Porto de Santos. A alternativa que está redigida de acordo com a norma padrão de concordância verbal é. Você acha um montão, tá? Você acha um montão da VUNESP com essa situação aqui. Letra A, mais de um, ó, ele trouxe mais de um. Então a gente já sabe. Em regra, em situação normal de temperatura e pressão, o mais de um vai exigir ali o verbo no singular. A exceção é quando mais de um está repetido, isso, ou quando há ideia de reciprocidade, aquela ação ela é praticada e sofrida ali pelos elementos que estão naquela estrutura, beleza? Assim como a gente acabou de verificar, as professoras se abraçaram, não é isso? Mais de uma professora se abraçaram, essa ideia de reciprocidade. Aqui não, mais de um brasileiro, ó, mais de um brasileiro está aqui no singular, perfeito, comentando a lista de convocados pelo técnico, é o gabarito, tá? Aqui, acontece muitas, ó, o verbo acontecer, ele é verbo pessoal, então acontecem muitas coisas no mundo, beleza? Tantas coisas que se veem, comentam-se muito questões envolvendo, beleza? Sabemos que sempre houveram, não, né? Aqui o verbo haver com sentido de existir, ele é impessoal. Sabemos que sempre houve crises, beleza? Então, realmente confirmando, o nosso gabarito está lá. Mais de um brasileiro está com mais de um, em 90% dos casos, verbo no singular. Atentar para a exceção do mais de um repetido ou a ideia de reciprocidade. E assim, senhoras e senhores, eu encerro o nosso primeiro Fala Inscrito com a nossa dúvida aqui do colega Matheus. Assunto muito importante, e se você também tem a sua dúvida, deixa aí nos comentários. É claro que haverá um momento, né, a gente tem, aí já vamos para 10 mil, imagina 10 mil dúvidas, e aí eu vou selecionar aquela que for mais importante, aquela que for mais recorrente, né, e aí trago aqui para os senhores e senhoras bons estudos e até mais.